Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Klaus, pastora, pelo convite. Álvaro, todos que sempre nos recebem com muita alegria. Me sinto realmente em casa quando estou aqui. E quero já começar profetizando que essa casa, essa igreja vai viver o melhor de Deus ainda em 2016. Deus não vai esperar até janeiro, Ele vai fazer milagres antes, tanto na obra do templo, quanto na obra da tua vida, na tua casa. Quantos creem? Amém. Amém. Quem já abriu? Amém. Só falta eu mesmo, então só um minuto. Rapaz, tá furioso. O inimigo está furioso, hein, irmãos, tá? Não deixei marcado, ó. Colossenses, achei. Capítulo 1, versículo 9. Diz assim, apóstolo Paulo à igreja de Colossos: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do, número 1, conhecimento da sua vontade. Número 2, de toda a sabedoria. E 3, de inteligência espiritual. Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele foi o apóstolo que foi mais rápido e mais longe. O que o apóstolo Paulo fez não se compara com os outros 12. Só que tem um problema muito sério aqui. Os outros 12, inclusive Matias, que substituiu Judas, viram Jesus pessoalmente, conviveram com Jesus, dormiram, acordavam, tomavam café da manhã, eram mentoreados direto por Jesus. Paulo nunca viu Jesus pessoalmente. Como pode você ser mentoreado pelo mestre dos mestres, conviver? Você já imaginou a cena de você poder ver Jesus em carne e osso na tua frente, servir café da manhã para ele, perguntar qualquer coisa para ele? Então, esses homens tiveram oportunidade, e ainda assim, um que, como diz a Bíblia, nasceu fora do tempo, foi mais rápido e mais longe do que os outros juntos. A diferença, você vê ao longo das cartas e também no livro de Atos, que Paulo falava 3, 4 idiomas, tinha dupla cidadania. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, a melhor universidade da época. Paulo teve um preparo, um treinamento, sem saber que Deus iria convocá-lo para uma missão. Porque tudo que você passou na vida até hoje, mesmo que você não tenha percebido, foi um treinamento para o que Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias. E as dores e as dificuldades? É claro, ninguém cresce viajando para Paris e comendo em restaurante. Você cresce na dor, na dificuldade, na traição, no problema financeiro. Você cresce nisso. Alguém já viu? Rapaz, estou aprendendo muito aqui na Disney, rapaz, o negócio do Pateta, do Mickey. Impressionante como eu estou me tornando uma pessoa melhor nessa montanha russa. Você cresce na crise financeira, você cresce na crise familiar, você cresce quando está numa situação difícil, porque crescimento é justamente nos problemas. E o que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Esse é o problema, você está focando ou tendo uma ótica equivocada do que Deus espera de você, porque você ainda não descobriu o seu propósito. Paulo descobriu, teve aquele encontro a caminho de Damasco, pegou toda a experiência, todo o treinamento que ele teve ao longo da vida e começou a aplicar em prol do seu propósito, que agora era expandir o reino de Deus, abrir igrejas e começar um projeto que deu início à conversão da sua família e de toda a sua descendência. Porque 2000 anos depois nós estamos aqui falando de um evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo também. Você não tem noção, mas o que você vai fazer aqui na terra não é só para você. A próxima geração e gerações depois dessa irão desfrutar de coisas que você vai semear hoje, de trabalhos, de ideias, de projetos que você vai se envolver hoje. Ontem eu pregava lá na minha igreja e expliquei o seguinte: mais negros, pardos e tal. Você jantou em restaurante já? Você já jantou em algum restaurante?
Você já votou alguma vez? Já? Também? Forte, hein? Já? Aí atrás? Já? Também já? Só que é o seguinte, há 40 anos atrás isso não era possível. Vamos falar de Estados Unidos. Até que levantou um pastor chamado Martin Luther King e começou não a pregar entre quatro paredes, começou a lutar pelos direitos lá fora. E ele já morreu fazem algumas décadas, mas o seu legado persiste até hoje. A vida é curta, o legado não. Então, até hoje, quando você vê um negro ou qualquer pessoa de pele escura tendo acesso à educação, a restaurante, à escola, a votar, você tem que dar graças a Deus ao legado que um pastor deixou. E eu falando nessa pregação o seguinte, ele nunca teve casa própria, a igreja dele nunca passou de 100 pessoas, ele teve que abrir mão do sucesso pessoal para que você pudesse comer no restaurante hoje. Enquanto nós estamos preocupados com as nossas coisas pequenininhas, não, mas eu preciso, mas meu carrinho novo, eu preciso trocar disso. Às vezes você tem o dinheiro para colocar na obra, mas não, eu vou trocar de carro, porque, puxa, eu preciso... Porque você não está preocupado com o legado, você está preocupado com a brevidade dessa vida. Por quê? Porque você ainda não descobriu o seu propósito. E por quê? Porque você nunca foi treinado para isso. A inteligência espiritual, como diz o apóstolo Paulo, seguido da sabedoria e do conhecimento, são as únicas coisas que podem te conectar com a rede infinita de informações. Imagina se você pudesse ter no seu celular qualquer resposta que você quisesse. Imagina se você pudesse ter no seu celular um discernimento para entender o que uma pessoa está pensando, qual o sentimento que ela tem em relação a você. Imagina qualquer pergunta que você fizesse. Senhor, onde foi meu marido hoje? E esse celular te respondesse. É bom ou não é, irmão? Tem irmã até dando glória a Deus ali. Então, isso existe. Esses dias eu fui aqui, eu viajo muito, né, por causa tanto do meu trabalho como coach, quanto por causa do ministério. Então, eu embarco muito aqui de Guarulhos. E eu estava com o meu celular, e eu não sei como é que funciona na operadora de vocês, mas na minha é o seguinte, quando eu desbloqueio o celular, já aparece aqui, seu pacote de dados acabou. Mas eu só desbloqueei. Então eu estava sem internet, indo para o aeroporto. E quando eu entrei, peguei a mala e entrei no aeroporto, o celular vibrou. Falei, conectou. Porque como eu uso muito esse aeroporto, já fica a senha registrada. Sabe como é que é? Quando você já entrou num lugar que tem Wi-Fi, você já botou a senha alguma vez, quando você entra, automaticamente conecta. Eu falei, opa, conectou, que beleza. Então fiz o meu check-in. Quando despachei a mala, peguei. E tinha um monte de mensagens de WhatsApp aqui. Quando eu fui responder as mensagens, eu não consegui, porque, na verdade, não estava totalmente conectado. Foi só aquele cheirinho de conexão, né? Que só entra uma mensagem de... Então, eu tive que entrar numa página do aeroporto de Guarulhos, colocar a senha e conectar, apertar conectar. Aí, sim, eu tive acesso à conexão imediata. Por quê? A comparação com a tua vida é que existem pessoas que se contentam em estar em um ambiente que tem um Wi-Fi. Porque chegam algumas mensagens, mas elas não pagam o preço para ter a senha de acesso e ter conexão ilimitada. Elas se conformam ficar só no cheiro do Wi-Fi, mas não querem ter o compromisso de conectar. E quando isso aconteceu comigo, Deus me deu uma ideia de escrever um livro que está saindo no mês que vem, chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Cada capítulo você vai ler em um dia, em 12 dias. A proposta do livro é te atualizar, assim como você atualiza seu telefone. Quem tem iPhone, que é o meu caso, periodicamente você é obrigado a atualizar. Olha que coisa engraçada, pastor. Eu acho um saco atualizar, demora muito, nunca dá certo, eu troço, então eu já não queria de jeito nenhum ficar atualizando. E aí, uma vez, eu vendo um amigo meu usar um aplicativo de foto, porque hoje em dia tem uns aplicativos, irmão, eu estou sendo louro, de olhos verdes, magro, tá um negócio tremendo, forte. E aí,
Um amigo meu usando o aplicativo, editando, mas falou, rapaz, que aplicativo é esse? Eu falei, rapaz, aplicativo tal. Eu falei, vou baixar. Aí quando eu apertei para baixar, não deixou. Porque falou o seguinte, você está na versão antiga do iOS, que é o sistema operacional do meu iPhone. Você precisa baixar a nova versão para ter acesso a esse aplicativo. Então, olha só, aplicativos são habilidades que Deus deu para o ser humano. Só que você não consegue reconhecer ou baixar essas novas habilidades estando com o sistema operacional antigo. Você vai ter que atualizar. Então, lá fui eu atualizar o iPhone. Aí apertei o botão com raiva, porque eu não queria passar pelo processo de atualização, porque o processo de atualização demora, porque o processo de atualização te aborrece, porque o processo de atualização nem sempre dá certo, você tem que ficar em cima, verificando, exige atenção, exige esforço. E quando eu apertei atualizar, me mandaram a mensagem, não é possível atualizar. Eu falei, demônio! Eu quero atualizar o troço! E não é possível atualizar porque... E estava escrito lá, não é possível atualizar. Você está com menos de 50% de bateria. E aí eu descobri que sem bateria é impossível atualizar. Eu tive que carregar e estar com a bateria cheia para poder entrar nesse processo de atualização. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai começar a te atualizar para que você cumpra o teu propósito na terra. Mas sem bateria... sem energia, sem a inteligência emocional, que é o que te dá equilíbrio, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, você nunca vai entrar no processo de atualização. Eu falei, meu Deus, vamos lá, carrega. E carreguei. Quando eu carreguei, mandou a segunda mensagem, talvez esse cabo não seja original. Eu falei, que é isso? O anjo está contando tudo. Eu falei, amor, cadê o cabo? Porque você fica comprando, a gente fica comprando esses cabos de 15 reais que dura 2 semanas, né, irmão? Você sabe qual é o problema de você usar conexão, se você usar o falso? É que ele funciona quando você testa, mas quando você precisa, ele para de funcionar. O original é mais caro. O original você vai ter que pagar um preço, mas nunca vai te deixar na mão. O original tem garantia. O original não te faz passar vergonha. Esse dia a moça que trabalha lá em casa passou por mim e falou, seu Tiago, comprei uma bolsa da Louis Vuitton. Falei, do Luiz Vitão, né? Luiz Vitor. Falei, aposto que foi original, né? Ela, claro, eu sou crente. Foi 150 reais, seu Tiago, fiz um esforço. Porque a original você sabe que é caro, né? Paguei 103,50, mas foi uma benção. E aí, peguei o cabo original, botei para carregar. Quando a bateria estava 100%, apertei de novo, vou atualizar. Quando apertei de novo, vou atualizar, deu uma segunda mensagem. Não é possível atualizar. Meu Deus, vou ter que levar esse celular na sessão de descarrego, porque não é possível que... E a segunda mensagem era o seguinte, você vai ter que fazer um backup, porque não tem espaço na memória para atualizar. E aí eu descobri que se eu não tirasse os vídeos velhos, as fotos velhas, se eu não tirasse o velho, eu não poderia dar espaço para o novo. Deus vai fazer um backup na tua vida. Deus vai fazer um backup na tua vida. Tem gente que está mais apegada ao passado do que ao futuro que ainda nem chegou. Deus vai dar energia, Deus vai te dar bateria hoje à noite. Deus vai fazer um backup na tua vida hoje à noite. Ele vai esvaziar, tirar tudo que não serve mais para dar espaço para atualização. E eu falei, agora vai. Está carregado, fiz o backup, joguei tudo que eu não precisava fora, apaguei, tudo bonitinho. Ah, quando eu cliquei atualizar, irmão. Não é possível atualizar. Eu falei, não é possível por quê, Satanás? Eu estava 3 horas tentando atualizar um negócio. Aí deu o seguinte, não é possível atualizar, porque você está no 3G, tem que estar no Wi-Fi para atualizar. E aqui entra a mensagem de hoje. O 3G,
ele deixa você conferir uma mensagem ou outra. Mas os grandes downloads só vêm quando você está conectado no Wi-Fi. E o Wi-Fi é a rede infinita de informações. O Wi-Fi é a inteligência espiritual. Você pode estar 30 anos dentro da igreja, em um ambiente que tem Wi-Fi, sem nunca se conectar com a inteligência espiritual. E Deus nunca consegue fazer um download em você. Deus nunca consegue atualizar a tua vida. A tua vida está sempre parada na mesma situação. A tua vida está sempre bloqueada em alguma coisa. Você está 20 anos na igreja e a vida financeira está a mesma coisa. Você está 10 anos convertido e o teu casamento não vai para frente. As coisas não acontecem. Parece que você tem que participar sempre de uma campanha. Sempre tem que ter uma novidade, porque Deus não tem sido suficiente. Mas, na verdade, a culpa não é do inimigo. Porque se tem uma pessoa que está sendo injustiçada nesse mundo, gente... Esse dia chegou um crente, morreu o crente, foi para o inferno. O crente pisou na bola e morreu, aí foi para o inferno. Quando o crente chegou lá, o diabo, não, vai para o céu. Senhor, leva esse homem daqui, porque é concorrência no inferno, não. Porque tem crente que é tão ruim, irmão, que está fazendo concorrência com Satanás, está ganhando de Satanás. Satanás olha para ele e fala, rapaz, queria ser que nem esse crente aí que está destruindo, olha, falando mal das pessoas, que bonito. Está dando até inveja de Satanás, tem crente que está dando inveja. Mas é o crente que não passou pela atualização, você vai sair daqui atualizado em nome de Jesus. E quando você conecta nessa rede que o apóstolo Paulo nos apresenta em Colossenses 1:9, a rede infinita de informações, a inteligência espiritual, a primeira coisa que acontece na tua vida é que você entende que o ser humano não é só um milagre, mas ele é participante de milagres. E quando você não tem acesso à inteligência espiritual, você perde a oportunidade de ver os milagres de Deus na tua vida. Como, pastor? Vou te dar um exemplo simples. Esses dias eu estava vindo de um voo de Curitiba para o Rio. Eu estava numa série de pregações, peguei um voo de Curitiba para o Rio. E aí eu estava com um pastor amigo meu da Guatemala, sentamos aqui desse lado direito do avião, e do lado esquerdo eu olhei, tinha uma mãe com uma criancinha muito magrinha, doente, com uma máscara, cabelo raspado, uma cena bem difícil de se ver. O que eu fiz, como qualquer ser humano comum? Dei as costas, porque nós queremos negar a dor da humanidade. Falei, de problema já basta o meu. Eu tenho uma filha da idade da criança, falei, meu Deus, o Senhor tem misericórdia e tal, dei as costas e comecei a conversar com o pastor. E no meio da conversa, o avião decolou, o Espírito Santo falou comigo. Mas o Espírito Santo só fala contigo quando você está conectado na rede, fique sabendo disso. Se você perder a conexão, você deixa de escutar a voz. Quer ver um exemplo? Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega teu filho, leva para a terra de Moriá para sacrificar. Abraão pega quem? Isaac. Começa a caminhar, 3 dias caminhando. Olha a tortura. Você sabendo que está caminhando com o teu filho que você vai matar. E ele falou, pai, quando a gente voltar, a gente pode ver aquele programa de televisão, pode jogar bola. Filho, calma, depois a gente conversa sobre isso. Imagina a cabeça de Abraão tendo que conversar 3 dias com o filho, caminhando para a morte dele. Quando ele chega no Monte Moriá, ele levanta a faca, Deus dá uma outra ordem. Não precisa mais matar. Pronto. Imagina se Abraão, por causa da raiva do caminho, do sofrimento do caminho, se desconectasse do Wi-Fi de Deus. Ele iria cumprir a primeira ordem, que era de Deus. Tem muita gente cumprindo a ordem que Deus deu, mas ele já tinha dado outra e você já estava desconectado. E é por isso que não tem resultado, você está matando Isaac. Você não pode nunca perder a conexão. Se não estiver conectado 24 horas, você pode perder a próxima ordem de Deus. E tem gente que está 30 anos caminhando em cima do que Deus falou. Há 30 anos atrás. Será que ele não falou mais depois de 30 anos? Esses dias eu estava conversando com um senhor que estava distribuindo panfleto na rua.
da igreja, de igreja. Aí eu parei, porque eu estava esperando minha esposa sair de um negócio que ela foi. Falei, ô senhor, tudo bem? Ele tentou me evangelizar, eu dei uma de mundano, com a cara já, né? Aí eu falei, ei, vovô, conta aí a história e tal. Aí ele falou assim, não, você quer aceitar Jesus? Eu falei assim, porque não, então, pá, eu comecei a conversar com o vovô. Eu falei assim, por que o senhor faz isso? Ele falou, porque há 45 anos atrás, Deus mandou ir para a praça e panfletar. Eu falei assim, e isso tem dado resultado para o senhor consegue levar muita gente para a sua religião? Ele falou assim, até hoje não, mas quando Deus manda... 45 anos sem resultado. Com certeza, Deus falou para ele já outras coisas, mas ele se desconectou ao decorrer da vida. Porque Deus nunca vai deixar você ficar 45 anos sem resultado. Deus não deixa você ficar nem um dia sem resultado, quanto mais 45. Quando você está conectado no Wi-Fi, não para de chegar informação. Então, quando eu escutei a voz do Espírito Santo no avião, eu confesso para os irmãos quantas vezes eu já andei na carne. Não é em pecado, é na carne. Ou seja, porque não está pecando, você acha que está bem. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que você esteja conectado na rede da inteligência espiritual. E naquele dia, irmão, eu estava sensível. E o Espírito Santo falou assim, se Jesus estivesse aí dentro desse avião em carne, ele estaria sentado conversando com o pastor ou estaria do lado da doente? Eu podia ter dado uma desculpa ao Senhor, mas estou aqui com o homem de Deus. Porque nós sempre temos uma boa desculpa para desobedecer ao Senhor. Boas desculpas não faltam. E quando o Espírito Santo me falou isso, eu já entendi o que eu tinha que fazer. Eu chamei a aeromoça. Falei assim, a senhora pode me mudar de lugar? Eu gostaria de sentar ali do lado. Ela, vou ver aqui. Perguntou para a mãe da menina se tinha problema de eu sentar. Ela falou que não. A aeromoça facilitou. Eu saí, fui para o outro lá, apertei o cinto. Quando eu apertei o cinto, eu falei assim, o que ela tem? A mãe falou, ela tem câncer terminal na medula. Eu falei assim, a senhora deixa eu orar por ela? Ela fez assim, ó. Então eu botei a mão na menina e comecei a orar, Senhor, em nome de Jesus. Ela cruzou com o profeta. E onde tem profeta, tem milagre, ela não vai morrer. Sendo que eu não sou profeta de ofício. Mas quem fala o que Deus quer é profeta no momento. E eu comecei a orar por ela. E quando no meio da oração a menina baixou a máscara e falou assim, quem é você? E a mãe começou a chorar. E a mãe, chorando, falou para mim, é que ela não fala há muito tempo. E eu falei, mas não importa quem sou eu, importa, olha só, quem me mandou aqui. Comecei a contar uma história de Jesus, eles nunca tinham escutado falar de Jesus. E eu, quer dizer, já tinha escutado como qualquer um escuta, mas não se convertido, nunca foram a uma igreja. E eu comecei a conversar com ela sobre Jesus, contei a história de Jesus andando sobre o mar. Fui contando uma historinha para ela, ela tinha 7 anos de idade, ou 8. E contei a história de Jesus, orei, e a mãe dela pegou o telefone e falou assim, e esse aqui? Eu olhei, era a foto de um menino bonitinho também, mais ou menos da idade da menina. Eu falei, quem é esse? Eu falei, esse é meu outro filho, que morreu há 3 semanas atrás da mesma doença. Ela falou assim, porque vocês chegaram atrasados. Porque ninguém cruzou meu caminho para falar que tinha vida em algum lugar. E eu consolei, falei, só posso consolar a senhora, orei. Dei uma oferta para ela, quando dei uma oferta, ela falou assim, não precisa. Eu falei assim, eu não estou fazendo caridade. Caridade é para quem precisa, oferta é para quem quer profetizar alguma coisa, quem quer fazer uma aliança. Eu faço uma aliança que vai ter vida na tua casa a partir de hoje. E aí, quando eu estava descendo do avião, Deus me mostrou o seguinte, para que um milagre aconteça, 3 personagens são necessários. E você só entende isso quando tem inteligência, não tem jeito. Principalmente um dos personagens. Para um milagre acontecer na tua vida, 3 personagens são necessários. Primeiro, quem está precisando, é o primeiro personagem, quem precisa do milagre. Segundo é quem facilita o milagre. Terceiro é quem faz o milagre. Quem realiza o milagre. Nesse caso, a menininha precisava de um milagre. A aeromoça facilitou o milagre porque ela deixou eu me locomover dentro do avião, passar para o próximo banco. E Deus me usou naquele momento para o milagre.
E aí, quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia, comecei no hotel, comecei a estudar, e eu comecei a ver que na multiplicação dos peixes, uma multidão precisava do milagre. Tinha um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, que foi o facilitador do milagre. Tá bom, pode usar aqui meus pães, pode usar meus peixinhos. Porque o facilitador de milagres é o único que precisa ser inteligente. Quem precisa do milagre precisa ter uma coisa, uma necessidade. Repete comigo, uma necessidade. Quem faz o milagre precisa de uma coisa, autoridade. Repete comigo, autoridade. Mas quem facilita o milagre precisa ser inteligente. Eu vou lhe explicar por quê. Porque somente com inteligência emocional, inteligência espiritual, somente com a inteligência que Deus colocou no Homo sapiens, você consegue abrir mão dos teus 5 pães e dos teus 2 peixinhos para que 5.000 pessoas possam comer. Abre comigo, por favor, em 2 Reis, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, porque Israel estava debaixo da opressão síria nessa época, e levaram presa. Levaram em que situação? Em que situação? Presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha isso aqui, porque se você não imaginar a história, você não vai entender nada. Israel está debaixo da conquista, da opressão síria. O exército sírio, em uma parte, se retira de Israel e leva cativa, leva presa, leva como escravo uma menina de Israel. Quem aqui já foi escravo? Alguém aqui já ficou acorrentado, teve que fazer viagem espontânea para outro continente? Alguém? Trabalhos forçados? Ninguém, né? Então você não tem ideia do que ela passou. Você pode imaginar porque já viu algum filme de escravidão, mas você não tem ideia do que é ser retirado da tua família ainda menina. Ser retirado dos teus pais, sem saber se estão vivos ou estão mortos, porque estão debaixo de guerra. E ser levado como escrava para sofrer todo tipo de abuso e privação por uma família de outro país que tem poder militar para te escravizar. Essa menina, ela só tinha uma coisa que a Bíblia relata, ela era de Israel. E não existe nenhuma nação na terra que teve ou tem mais inteligência espiritual do que Israel. Então ela teve o privilégio, apesar de estar numa situação de escravidão, ela teve o privilégio de, apesar de estar escrava, ser inteligente, por natureza. Então ela é levada cativa, ela é levada presa e está lá dentro da casa fazendo o que uma empregada, o que uma escrava faz. Está limpando, está prestando os serviços que tem que prestar obrigatoriamente, não por opção, ou não porque ela vai ganhar um saláriozinho no final do mês, mas porque ela é escrava. Você já viu algum registro de um escravo ou uma escrava ser bem tratado? Sim ou não? Aliás, a Bíblia tem até um princípio que é duro e as pessoas não costumam pregar sobre isso. Diz o seguinte, ó, se você der muito direito ao escravo, um dia ele vai querer ser filho. A Bíblia está falando, bota o escravo no lugar do escravo e o filho no lugar de filho. Só para você ter uma ideia da situação da menina. Então, ela como escrava, ela já sabia que não teria bons tratos. E o versículo continua dizendo o seguinte: disse a menina à sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente o restauraria da sua lepra. Aqui é uma das passagens mais profundas de inteligência emocional da Bíblia. Porque a inteligência emocional, uma capacidade que Deus colocou dentro de você, e se você desenvolver e treinar, você pode tê-la. É a única inteligência que te permite praticar a empatia, colocar-se no lugar do outro. Ela aqui, nessa atitude, ela mostra duas inteligências. A espiritual, porque ela transcendeu o natural, e a emocional, porque ela se colocou no lugar de alguém que estava sofrendo mais do que ela. E ela falou, eu sou escrava, mas ele é leproso.
E ela chega para sua senhora e fala assim, quem dera Naamã estivesse diante de um profeta que tem lá em Israel, lá em Samaria, ele iria curá-lo completamente. Porque somente o facilitador de milagres necessita, por obrigação, ter inteligência. Porque sem inteligência você não consegue facilitar a vida de ninguém. Se você, pastor, não estiver conectado com o Wi-Fi, com a rede infinita de conhecimento, se você não está conectado a algo transcendental, você não facilita a vida das pessoas. Você não é facilitador de milagres. Pelo contrário, você bloqueia o milagre. Quantas pessoas você já convidou para vir à igreja? Você vem à igreja porque Deus te transformou aqui, né? Quantos vizinhos você já trouxe? Ah, mas o meu vizinho, ele, todo dia ele estaciona na metade da minha vaga, aquele estresse, vou chamar esse infeliz para ir para a igreja? E a menina de Israel que estava escravizada, e chegou para o seu opressor, e chegou para aquele que a escravizou, aquele que era motivo de dor na vida dela, de vergonha na vida dela, e falou assim, vou facilitar a tua vida. Se você for para um profeta que tem lá em Samaria, ele te cura. Porque para um milagre acontecer, precisa de um facilitador. E sabe por que as coisas não estão acontecendo na nossa geração? Porque tem quem precise e tem até quem faça. Mas os inteligentes que facilitam, sumiram. A nossa geração é uma geração egoísta, uma geração que não desenvolveu inteligência espiritual e por isso os milagres não estão fluindo. E os milagres que vemos, em sua maioria, são fabricados. Porque milagre verdadeiro não precisa ser exposto na televisão, mas dá resultado com famílias inteiras sendo transformadas. Nós não precisamos fazer marketing em cima do que Deus faz. Porque vida transformada, vidas mudadas, famílias restauradas, é a maior recompensa que Deus pode dar. E aquela menina, ela teve que abrir mão de uma coisa, ela abriu mão do orgulho dela. Abriu mão do que ela achava. Abriu mão de se sentir injustiçada pela vida. Ah, eu sofro tanto, tanta menina para eles raptarem, foram me raptar logo a mim, porque eu, Senhor. Em vez de ela ficar reclamando da vida, como às vezes você reclama, ela estava sendo uma facilitadora de milagres. E o nome dela entrou para a história. A história dela está registrada. E 3.000 e poucos anos depois, a gente está aqui falando dela. Porque ela facilitou um milagre. Aquele menininho, que provavelmente era um gordinho, porque somente um menino gordinho poderia estar com 5 pães e 2 peixinhos. Você imagina você tirar o pão do gordinho? Que dificuldade! O gordinho, quando viu que tinha 5.000 pessoas, começou a pegar, meu Deus, vai sobrar para mim. Só que quem facilita milagre é inteligente. Um perde para 5.000 ganharem, então vou abrir mão. Só que a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. O gordinho ficou feliz demais. O gordinho falou, se eu soubesse! Deus nunca te pede nada que Ele não possa te dar 12 vezes mais. Deus está confiante que você vai estar conectado à rede infinita de sabedoria e conhecimento para que o propósito que Ele tem para a tua vida se cumpra. Deixa eu te falar uma coisa, se você estiver conectado à inteligência espiritual, a esse Wi-Fi, a essa rede infinita, deixa eu te falar uma coisa, você vai fazer em 1 mês o que não fez nos últimos 10 anos. Você vai produzir em 2 dias o que uma pessoa leva 2 meses para produzir. Você vai mais rápido e mais longe, como o apóstolo Paulo. 12 pessoas não vão dar conta do que você faz sozinho, porque você está conectado à rede infinita de conhecimento e sabedoria. Esse é o Deus que te chamou para trabalhar para Ele. Quantos aqui hoje precisam de um milagre? Todo mundo, né? Quem não precisa de um milagre não está vivendo no Brasil atualmente, está nos Estados Unidos. Está em Miami nesse momento, não está precisando de milagre nenhum. Mas a gente aqui está precisando. É na família, na saúde, é na vida financeira. No mínimo, alguém da tua família está precisando de um milagre. A pergunta é, nem todos
tem autoridade para fazer milagres. Muitos precisam do milagre. E todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, deveríamos ser facilitadores de milagres. Mas a notícia é que se você não está conectado a essa inteligência, você nunca vai querer facilitar. Eu vou facilitar para esse vizinho que me maltrata, para essa minha prima que fala mal de mim, para o meu irmão, para a minha irmã que são meus inimigos, para o fulano. Todo mundo que facilitou o milagre teve que abrir mão de algo próprio. Todo mundo que facilitou o milagre teve que abrir mão. E você só consegue abrir mão quando você está conectado nessa rede que consegue te mostrar o futuro. Porque se Deus não te mostra o teu futuro, você não consegue projetar, sonhar. Você não consegue entender que Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz em Jó, capítulo 28, que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Ou seja, ela está na eternidade, ela já viu o presente, passado, o futuro. Ela está no Kairos, no tempo infinito de Deus. Nós estamos presos no tempo cronológico, é por isso que a gente só vê o hoje, a gente só vê o dinheiro que está faltando hoje, a doença que diagnosticaram hoje, o vizinho que está implicando com a gente hoje. A gente não consegue ver daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses o que Deus vai fazer. Mas essa rede, esse Wi-Fi de Deus já viu. E é por isso que Ele te direciona como um GPS te direciona. Você sabe qual é o interessante do GPS? Hoje a gente usa o Waze, né, aquele aplicativo, que é um dos aplicativos que na época eu queria baixar e não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu não estava atualizado. Aí depois que eu atualizei, meu irmão, baixei aplicativo. Eu sabe baixar aplicativo de tudo. Tudo que você mais dá de aplicativo eu baixei, só de raiva. Eu demorei tanto para atualizar. E eu baixei o Waze. Olha só. E aí eu moro em Alphaville, eu estava saindo de Alphaville, peguei a Castelo para vir aqui para o aeroporto. E aí botei o Waze. Botei lá o endereço, aeroporto de Guarulhos. Aí eu estava descendo já na marginal. E aí o Waze falou assim, pegue a pista da direita. Eu falei assim, tu vê como é que a gente não pode confiar nesses aplicativos, né? A pista do meio é 70, a da ponta é 50 quilômetros, aqui eu vou chegar muito mais rápido. O que eu fiz? O espertão, carioca, peguei do meio. Na primeira curva que eu virei, pum! Engarrafamento gigante, fiquei 1 hora parado. Quase, meu irmão, quase que o Waze falou, não te falei? É porque o Waze se segura. Ah, rapaz, é contratual. Ele falou, não posso fazer isso. Não vou... Quase que. A pista da direita, assim, ó, indo embora. Sabe qual é o problema? Quando a gente está atualizado, Deus dá aplicativos que mostram qual é o caminho mais curto e mais seguro. Mas ainda assim, às vezes, a gente quer bater de frente com a inteligência infinita, que já viu o teu futuro, já sabe como vai ser. Como é que você pode discutir com Deus se Deus já sabe como você vai terminar? Como é que você pode discutir com Deus se Ele manda você facilitar um milagre, se Ele sabe se teu nome vai entrar na história ou não? Homens, como eu falei aqui já, o Martin Luther King, homens que da nossa geração, homens de 2000 anos atrás, porque facilitaram, mulheres que facilitaram milagres, entraram para a história. Mas sem você estar conectado nessa rede de inteligência, você me perdoe. Você só vai conseguir ver um palmo diante dos seus olhos e se ver. Porque você vai estar tão preocupado com o presente, você vai estar tão focado nos problemas de hoje, você vai estar tão sem treinamento para o futuro, que qualquer coisa te derruba, te desanima, te faz desacreditar. Esses dias, um pastor amigo falava que um adolescente de 13 anos da igreja dele morreu numa doença inesperada, descobriram a doença, e aí a igreja ficou 40 dias orando, não teve jeito, morreu. E no dia que ele está indo fazer o enterro, você falou, meu Deus, o que eu vou falar para essa família? Já chegando um monte de gente no WhatsApp, chegando aquelas mensagens, pastor, oramos 40 dias, né, e nada, né? Jejum, oração, aquelas pessoas que sempre duvidam do poder de Deus. E quando ele estava no meio do processo, indo para o cemitério, ele recebeu a ligação de um diácono da igreja, que era o financeiro da igreja, o contador da igreja. Falou, pastor,
O senhor já soube? Não, meu irmão, o que houve? Meu filho nasceu. Ah, que lindo, veio para a maternidade, não sei o que. Oh, meu irmão, estou indo resolver uma outra situação e depois vou para aí. Pastor, Deus é fiel, Deus é bom. Minha esposa estava naquela situação de risco de gravidez, mas não teve jeito, Deus é fiel e nasceu. E ele falando, Deus, como pode? Da mesma igreja, ovelhas do mesmo pastor, um está falando que Deus não existe mais porque o filho morreu, e o outro está falando que Deus é fiel porque o outro nasceu. Porque sem inteligência espiritual, a gente julga a Deus pelo nosso problema de hoje. E nos tornamos seres limitados, enquanto Deus, com essas ferramentas que Ele nos deu, poderíamos estar vivendo o sobrenatural de Deus. Poderíamos estar em outra esfera, em outra dimensão. Poderíamos estar desfrutando de outro nível de intimidade com Deus. Mas Deus te trouxe aqui, nessa noite, porque Ele quer ter uma aliança contigo. Ele quer te conectar. Aliança conecta. Repete, fala para o irmão que está ao seu lado. A aliança conecta. Deus quer fazer uma aliança contigo porque Ele quer te conectar. Ele quer te mostrar as coisas que estão por vir. Ele quer te mostrar aquilo que você não consegue enxergar.